E essa fome, você a conhece de todos os modos. Tem gente aqui que conhece a fome, como privação de comida mesmo. Embora dificilmente, tanto quanto eu também creia, mas eu acho que dificilmente eu esteja sendo assistido nesse instante em alguma esquina de São Paulo por algum morador de rua. Quem sabe não, talvez, quem sabe sim. Todo mundo tem algum celular para ver. Mas eu posso ser assistido hoje dentro de uma barraca de rua, embaixo de uma ponte, à noite, por alguém que nessa hora está mendigando para comer, ou fazendo um biscate para levar uma comida para os 4 filhos dentro da tenda e para a mulher. Quem sabe à noite ele me ouve. Ela. Esses sabem o que é fome. Hoje estou sendo ouvido por muitos que já passaram fome braba, sabem exatamente o que ela causa. Eu passei muito pouca fome na vida e não foi o jejum que me fez passar fome. Fome do jejum eu nunca considerei fome, só circunstância. Eu passei fome quando todos os meus amigos foram presos e levados para a Ilha Grande, no iniciozinho, no ano 70, 71, por aí. E 33 amigos foram presos por causa de tráfico de cocaína, ou drogas, ou pretexto político, mas de fato era muito mais delinquência, que era considerado também crime político naquele tempo da ditadura. Foram para a Ilha Grande, que não era um resort, era um presídio inescapável naquela região, aquele Golfo de Angra dos Reis. E outros amigos meus tinham viajado e eu fiquei só. E tive um problema sério com algumas pessoas que se aproveitaram da minha solitude de amigos e que tinham brigado comigo e quiseram me fazer mal. Durante aquele período, eu tive que me abrigar com um amigo meu durante algum tempo, dormindo num tatame. Eu e um dos Grace. E eu passei fome, não tinha um tostão. Não queria ir para a casa da minha tia, do meu tio, Renato e Bernadette, ali do lado, perto do bairro Peixoto, na rua Anita Garibaldi, em Copacabana. Não queria ir lá, não queria que o irmão mais velho do meu pai me visse naquele estado, nem a minha tia, que era uma tia muito amada, nem as minhas primas, que eram umas gatinhas muito queridas. Eu não queria que ninguém me visse naquele estado. Nem tampouco quis ir bater na porta dos amigos, dos pais deles. Eles estavam viajando, outros presos. E o que é que eu fiz? Eu passei a roubar na feira. Acordava de manhã com aquela fome miserável, miserável, aquela coisa comendo você de dentro para fora. Você não sabe mais o que fazer, dá vontade de comer o braço, comer a mão, fazer qualquer negócio. Eu botava castanhola na boca, mas era venenosa. Eu botava em Copacabana, não tem fruta, não tem manga caindo. Quem dera fosse Belém do Pará, ou Manaus, ou Recife. Eu ia me encher de manga e de outras frutas. Eu sou um ser frutífero. Mas não tinha nada. Aí tinha uma feira na rua onde hoje eu e minha mulher temos nosso pouso quando a gente vai ao Rio, na rua Domingos Ferreira. Entre a Santa Clara e a Constante Ramos, por ali tinha uma feira. E era também onde eu ficava, na Academia Grace, no centro comercial, ali do lado. E eu saía, já ia direto por dentro, na Domingos Ferreira, para ir passando pela feira, quando eu via a última barraca, onde tinha legumes, especialmente tomates, ou qualquer fruta assim, eu metia a mão num e no outro e saía andando mais rápido ou dando uma apressada. Muita gente ali me conhecia e fazia vista grossa, sabia que eu não era um cara para correrem atrás, porque podia ser raivosamente perigoso no meu ímpeto. E eu ia, algumas vezes, mas a minha consciência ia ardendo.
Eu fui criado para nunca roubar. Eu tinha praticado o meu primeiro roubo com 6 anos de idade. Era um egoístazinho de rádio. Meu pai tinha uma importadora e ele importou milhares de radinhos pequenos no tempo em que não existia no Brasil. Trouxe dos Estados Unidos, de algum lugar assim, e eles vinham com uma caixinha com um egoísta. E eu, criança de 6 anos, com aquele cheiro de couro que involucrava o radinho mínimo, e aquele negócio me deu uma tentação olfativa, mais do que qualquer coisa. Eu falei, eu queria ter um radinho desse. Eu queria ficar cheirando isso. E havia milhares no depósito do meu pai. Eu fui lá e roubei um. E não aguentei ficar, não sei se eu cheguei a uma semana, acho que 3 dias. Não sei se nem isso. Eu sei que no fim de semana, indo para o sítio da família, sentado no banco de trás do carro, minha mãe na frente com meu pai, minha irmã e meu irmão ao meu lado, eu tirei o radinho do meu bolso, abri a janela do carro e joguei pelo lado de cá. E fiquei vendo aquele radinho correr para o barranco. E você acredita que Manaus mudou? Naquele tempo, o lugar era uma floresta. Hoje é centro da cidade. Até o dia de hoje eu passo por lá e digo, foi aqui que eu joguei o radinho roubado. E a outra experiência na vida foram esses tomates e essas maçãs da feira da Domingo Ferreira. E que, graças a Deus, acabou logo. Eu fui para Niterói, para a casa do reverendo Antônio Elias e dos filhos que eram meus amigos, e lá eu comi, bebi, engordei, fiquei forte, e fui treinar com Carson Gracie em Caraí, porque eu não conseguia ficar sem treinar jiu-jitsu. Mas eu sei o que é de longe, por alguns dias, sem a cultura do faminto, filho de ricos, mas eu reagi à fome metendo a mão nos tomates e nas maçãs. Então, assim, de maneira pálida, pequenininha, mínima, irrelevante, eu entendo até onde a minha alma pode entender o que acontece quando uma pessoa está com fome. E como todos os juízos cessam e como todas as realidades paradigmáticas desaparecem, a única coisa que existe como realidade é: eu não aguento mais, eu estou morrendo, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Aí vem o diabo nessa hora e diz: olha, não tem comida, mas você tem o poder. Você é o filho de Deus. Você é ou não é um filho de Deus? Ô filho de Deus, o preferido, o predileto. Eu estava lá. Agora, há pouco tempo, faz 1 mês e pouco, quando desceu aquela pomba e se ouviu aquela voz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi, ou em quem eu tenho todo o meu prazer. Não era, o artigo não era indefinido, era definido: este é o meu filho amado. Então tu és o cara. Passa fome para quê? Como eu já ouvi tantas vezes, a vida inteira, até hoje eu ouço. Tem gente que olha para mim e diz: não, esse cara não pode ter necessidade de nenhuma natureza. Tem milhares, milhões que o respeitam, que o admiram, que o querem bem, que se sentem gratos a ele, que se dizem salvos pela vida dele. Ele não sente necessidade de nada, ele não reclama de nada, não fala de nada, não choraminga, não faz apelo de nenhuma natureza. Fome ele não tem. Necessidade ele não tem, aperto ele não tem. Se tiver, porque gosta. Porque se ele decidir, como tem gente que até hoje passa por aqui, e me dá alternativas não lícitas de não ter nenhuma necessidade, fácil resolver. O senhor só não resolve porque o senhor não quer. Eu digo: não, eu só não resolvo porque eu só quero o que seja natural, limpo, verdadeiro e justo, e pelo que eu possa dar graças a Deus com consciência limpa e pura. Do contrário, não me serve. Não quero.
Não quero, não me serve. Mas é muito difícil. O diabo na porta da necessidade. Olha, tu és um filho de Deus, tem tanto capital acumulado, tanto recurso guardado no teu tesouro interior, no teu legado, no teu poder, no teu conhecimento, na tua inteligência de tudo. Tu não precisas ter um dia de necessidade nesse mundo, nessa terra. Tu és um filho de Deus, quando não se diz tu és o, porque só houve um que era o, os outros são filhos de Deus, mas são filhos de Deus, são herdeiros com Cristo, co-herdeiros em Cristo Jesus. Por que você vai passar alguma necessidade? Mete a mão, usa o milagre, diz para todo mundo que é pão e eles vão acreditar, faz qualquer negócio. O poder de Deus está na tua mão, usa, seu bobo. É tua hora, é tua vez, ninguém está vendo. E eu não vou contar para ninguém. Vai, transforma. Fome. É a mesma coisa que acontece com a carência. Você que está aí cheio de carência. Aquela carência espiritual, por exemplo. Entrou num estado de tentação, tenho servido a Deus há 40 anos. Tanto faz, são 40 dias de jejum ou 40 anos de serviço, ou seja lá o que seja. Tenho servido a Deus de todo o meu coração. Tenho orado, tenho guardado a minha alma do mal, como diz o Salmo 73. E olha só, eu só vejo os perversos progredindo, sobressaindo. E eu aqui, cada dia mais enclausurado no meu anonimato, porque a verdade não dá ibope, o amor não conquista multidões, e a simplicidade humilde não acende holofote sobre si mesmo. E aí quem paga o preço és tu. Para com isso. Tu tens um potencial de teres o que tu quiseres, para com essa carência. Carência espiritual, carência emocional, carência afetiva. Você é um ente tão carismático, ou você é uma mulher tão deslumbrantemente linda, tão inteligente, tão gostosa. Por que que você está nessa solidão? Tanto gavião rodando à volta, e você está querendo o quê? Que seja um pombo que venha pousar em você com toda a pureza? Ah, deixa de ser exigente. O poder é teu, você já nasceu com ele. Ou é aquela carência de reconhecimento público, de fama? Aí, nesse caso, você quer que o próprio diabo propale o que você faz, o que você realiza, o que você consegue. São carências diversas, utilizadas todos os dias, como elemento de fissura do ser para penetração nessa cunha maligna desses processos demoníacos que vão engravidando você, diluindo o seu caráter, desfazendo a sua consciência, desconstruindo todas as suas edificações de bom senso e de verdade, até que você vira uma gosma, você vira uma pasta, você vira uma geleca, você vira um ente amorfo, você perde todas as suas resoluções e definições interiores, e aí você passa a existir para o que dá certo. Você passa a viver a partir da perspectiva que tem sido recorrentemente repetida por mim aqui, de que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Agora me diga,
se você não foi trazido até esse ponto, até essa hora aqui. Isso não é mais ou menos isso que você está vivendo? Fome, carência, necessidade de autoafirmação, afinal de contas, você é um filho de Deus. E a questão filosófica colocada pelo diabo é essa. Escuta, é uma questão de causa e efeito, meu filho. Se tu és o filho de Deus, o efeito não podia ser esse. Fome, não. Miséria, não. Necessidade, não. Carência, não. O que Deus é esse? Até eu, que não sou Deus, sei dar outras coisas, sei adular aqueles que me servem. Como é que o teu Deus te deixa com essa necessidade de autoafirmação? Você mesmo, com suas necessidades de autogratificação, de autovalidação. Em algum momento, Deus tem que me diferenciar do resto, para que eu veja como eu sou diferente, eu sou especial, como o trato divino para comigo é outro. E há pessoas que são doutrinadas nisso, como você foi. A maioria que foi. A maioria não quer nem me ouvir, porque sabe que eu posso dizer aquilo que elas não querem escutar. O argumento é de que o Caio é um herege. Eu sou o herege da verdade de Deus, pregando a verdade de Deus contra heresias da igreja e da religião. Mas a cabeça de vocês é feita porque eles sabem que no dia em que vocês me ouvirem, vocês não vão mais conseguir voltar atrás. Como eu vejo todo dia gente que me procura dizendo, olha, e pensar que eu nasci, o senhor já estava pregando há 25 anos. E eu vivi até hoje proibido de lhe ouvir, comecei a lhe ouvir mês passado e digo, meu Deus, como é que eu perdi tantos anos de uma vida infinitamente melhor? Agora, podia ser outra coisa. Tem gente que vai te oferecendo outras coisas, dizendo que você está perdendo o melhor, perdendo é a grana, perdendo é a fama, perdendo é o dinheiro. Como tem gente que me oferece aqui, que diz, olha, você poderia ser o cara mais assistido da internet, como você era no passado na televisão, você podia ser hoje na internet. Eu digo, cara, na televisão só tinha eu, naquele tempo. E tinha gente infinitamente melhor do que a tua geração. Eram pessoas que queriam ouvir o Evangelho e se alegravam nele ainda. Quase todo mundo acabou, morreu. E houve essa proliferação de mentira para todos os lados, aos milhões. E como é que você quer que eu vá concorrer com a mentira ensinada em nome de Jesus? Eu não tenho como. Ah, mas é só adaptar-se. Como ano passado eu ouvi várias vezes, é só fazer pequenas adaptações. Deixe de tocar nesses assuntos, nesses assuntos, nesses assuntos, nesses assuntos. Não pode falar em pobre, em pobreza, em solidariedade, em compaixão, em misericórdia. Tudo isso fecha o coração das pessoas. Não fale em ajudar o próximo. Não desafie as pessoas para participarem de auxílio às calamidades. Isso fecha o coração. Ninguém quer ouvir isso, ninguém quer se importunar. Basta você fazer algumas pequenas promessas de prosperidade. Diminui esse chamado ao discipulado. Está todo certo, é igualzinho que Jesus fez, mas não é o que atrai pessoas. O fim disso é a cruz. E, no máximo, uma ressurreição, que só alguns vão ver e outros não, a maioria não. Tu estás no caminho errado. Eu digo, olha, eu estou no caminho certo, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se a alma dele se perder? No tempo em que eu ganhava o mundo inteiro, eu estava vivendo de angústia em angústia nos últimos 8 anos, até que chegou dentro de mim a irreversível decisão que eu podia perder tudo e qualquer coisa, mas eu não ia perder a minha alma.
Eu não ia deixar de ser eu quem eu era para Deus, como eu tinha sido, como eu nasci nele, como eu me sonhei e me vi pleno e realizado nele. E nunca incluiu fama, poder, dinheiro, oportunidade, nada disso. Éramos só nós, eu e ele. É para esse lugar de tu em mim e eu em ti, e tu em nós, proposto por Jesus, a mim, que eu estou voltando com todo o meu coração. E é nele que eu tenho vivido crescentemente nos últimos 25, 26 anos outra vez. O mundo virou a antítese do que era em relação ao prazer no Evangelho, mas eu posso morrer sem nenhuma autogratificação, mas o diabo não me tem pedra para transformar nenhuma delas em pão, porque já está repreendido em nome de Jesus, para longe de mim. Autogratificação, as autovalidações, as disputas de poder sobre a natureza. O meu ministério é verdadeiro, porque conte os milagres, os milagres, os milagres. Continua a acontecer milagre todo dia na minha vida. Eu ouço histórias que eu não narro aqui, porque eu quero que as pessoas ouçam a palavra da minha boca e não as histórias a meu respeito. Senão fica tudo invertido outra vez. Mas eu ouço milagres que vocês não têm nem ideia, de coisas que são tiradas pela mão assim de Deus instantaneamente na vida das pessoas. Elas nem acreditam, meramente pela verdade, pelo poder e por esse amor na palavra. Milhares e milhares. Mas eu não estou atrás de nada disso como validação de quem eu sou, na expressão de um poder sobre natureza sobrenatural. Eu tenho prazer em tudo, no natural, no sobrenatural. Sobrenatural é para os homens, para Deus tudo é natural. Tudo é dele, vem dele, por meio dele, é para ele. E eu sou dele, ele é meu. E eu sigo a quem ele disse que tinha todo o seu prazer. E esse morreu sem ter aonde reclinar a cabeça. Eu pelo menos tenho, olha, quanto conforto à minha volta. Eu vou reclamar de quê? Eu não tenho para amanhã, mas para hoje sim, é tudo que basta, aleluia. Mas é a tentação que entra no coração de qualquer um, e não tem gente boa. Às vezes eu vejo caras lúcidos, filosófica, teológica e humanamente falando, mas que caem em cada armadilha. O cara vai e se entrega a essa de transformar pedra em pão. Recebe uma função pública, daqui a pouco você vê o cara que era gente boa pra caramba, virando outra coisa em pouco tempo. Faz mais ou menos um mês, um amigo meu, deputado federal, raro, um cara raro no Congresso Nacional, veio aqui tomar um café comigo, queria abrir o coração. E de vez em quando ele vem abrir o coração. E nesse dia ele veio muito triste. Eu falei, o que foi, meu amigo querido? Aí ele falou, olha, nosso amigo fulano de tal, que sempre foi uma das pessoas que eu mais respeitei aqui no Congresso Nacional, já não é mais o mesmo. Falei, como? Não é possível. Eu amo tanto, o conheço tanto, tenho tanto respeito por ele, como? Oh, pois é, bastou darem a ele uma outra plataforma de projeção, que eu mesmo que estou com ele a minha vida inteira já não me sinto mais reconhecido e já não o reconheço. Já não me sinto mais reconhecido e já não o reconheço. Bastou uma pedrinha para transformar em pão. Eu tenho alguns outros amigos aqui no Congresso Nacional que continuam mantendo, fazendo todo o esforço possível para manter a integridade, que me dizem, olha, eu vejo um cara chegar, a média
de resistência dos melhores são 2 anos. Quando o cara, na maioria das vezes, se candidata a um segundo mandato, na maioria das vezes, não são todos, graças a Deus, mas na maioria das vezes já não é o mesmo, é outro cara fazendo isso, que vai querer encontrar o mesmo público para recolocá-lo no lugar sem saber que já é outra pessoa. Que se eles conhecessem quem é agora, de verdade, não quereriam tê-lo nem de perto naquele lugar. Porque ele está trabalhando pelo mal, disfarçadamente, fazendo isso em nome de Jesus. Ou em nome da ética, ou dos melhores princípios, mas é tudo mentira. Porque o cara não pode receber um poderzinho que ele transforma a pedra em pães. O tempo todo é recorrente. E aí vem o diabo e oferece isso para você, para mim. Tem forma de qualquer coisa, inclusive de um ministério de milagres. Olha, o povo é altamente condicionável. Oferece algo para eles pegarem e diz que isso foi ungido no Monte Sinai, que isso foi ungido no Monte Sião, no Monte das Oliveiras, ou que foi objeto da sua oração 40 dias no monte. Manda fazer uns 20.000 e diz que custa R$ 1.000 a bênção com a qual você imantou essa caneta para a pessoa, tudo que quiser de bom, escrever com essa caneta. E o Senhor Deus vai ouvir, aí vai lá todo mundo. Rouba até a patroa para dar uma oferta de R$ 1.000, ir para casa, escrever cartas de pedidos miraculosos. E o cara bota milhões no bolso e afofa mais o seu lugar no inferno. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou com o tentador. O tentador se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, manda, pedras se tornem pães. Manda, dá uma ordem, declara, faz uma confissão positiva. A pedra é pedra, mas a tua confissão carrega a fé rema, que vai fazer uma projeção de 4ª dimensão, e a pedra vai ser trazida do estado petrificado e vai virar pão na tua mão. Porque você recebeu esse poder da confissão. Manda, dá uma ordem, e as pedras vão se transformar em broas, em pão francês, em pão árabe, se você quiser até em pizza. Manda, se tu és o Filho de Deus. Jesus, porém, respondeu. Jesus, porém, respondeu.